Olá, pessoal. Nós chegamos na última aula do módulo de ultrassonografia abdominal, que é aparelho gastrointestinal. Essa aula, ela é densa, porque o aparelho gastrointestinal, apesar dele iniciar na boca do paciente e ir até o ânus, aqui nós estamos falando de abdômen, mas mesmo assim não deixa de ser uma região bem extensa. Nós temos uma pequena porção, né, de esôfago abdominal, que dá origem ao cárdia, e aí nós iniciamos no estômago, passamos por intestino delgado, intestino grosso até o cólon descendente, que é onde a ultrassonografia consegue avaliar. Nesta aula, nós vamos falar calmamente sobre a anatomia ultrassonográfica, principais alterações em estômago e intestino, que são os principais órgãos avaliados, e principais alterações em glândulas acessórias que auxiliam a digestão do nosso paciente. Então, é uma aula que o intuito é que vocês consigam assistir com calma, fazer anotações, voltar, porque é um conteúdo grande, né? É um conteúdo que é basicamente o principal da ultrassonografia, que é avaliar o trato gastrointestinal dos nossos pacientes. Lembrando, né, que na medicina humana nós temos a possibilidade de tomografia, né? Que é a modalidade de ouro para nós avaliarmos o abdômen do paciente com uma qualidade excelente, mas na medicina veterinária, como nossos pacientes necessitam ser anestesiados para tal fim, nós evitamos iniciar a avaliação com uma tomografia e iniciamos com ultrassom abdominal ou raio-x abdominal como complemento. Então, é necessário ter uma noção muito boa de toda essa topografia para fazer a avaliação ultrassonográfica, que depende do operador, né? O ultrassom, diferente do raio-x, necessita que o operador tenha muita experiência para ter noção de topografia, alterações ultrassonográficas, até de fisiologia, clínica, cirurgia, para conciliar todas as informações durante o exame e apresentar o laudo para o clínico. Vamos lá. Aqui nós temos o abdômen de um cão em decúbito dorsal, ou seja, ele está de barriga para cima, né? Nós temos os membros aqui, membros torácicos, pélvicos e o abdômen. Notem que o abdômen, gente, ele inicia dentro do gradil costal ainda. Então, não é válido que nós façamos a conta das costelas para entender que o abdômen começa a partir da última costela. Na verdade, ele começa aqui perto do processo tifoide e abrange as últimas costelas. O primeiro órgão, eu já mostrei para vocês, né, na aula de raio-x, é sempre o fígado e seus lobos. Logo seguido, o estômago, e aí sim as alças em si, né? E os demais órgãos do abdômen, né? Nós temos aqui demonstrado aqui provavelmente o baço, né? Por mais que não esteja com uma seta, né? Que não é o foco da imagem. Nós temos aqui atrás, não demonstrado na imagem, nós teríamos o rim, outro rim, nós temos a bexiga. Então, nós avaliamos o abdômen desde o início até o final. Neste caso, nesta aula, focando em gastrointestinal, né? Que seria a avaliação de fígado, que é a maior glândula anexa que nós temos no abdômen, de estômago, do duodeno, que tem a porção descendente e ascendente. Aqui é cortado, né, um segmento grande de jejum para que fique nítido que tem abaixo, né, no mais dorsal nesse paciente. Mas nós avaliamos também o segmento de cólon, né, colo ascendente, aqui seria o transverso, colo descendente. Nós temos também jejuno, né, que seria essa parte cortada. Nós temos várias outras pequenas estruturas que nós temos que ter bastante atenção na varredura, que são pâncreas, as artérias também, a gente avalia a artéria, veia abdominal, enquanto faz a varredura e olha todo esse abdômen, inclusive a parede também. Muitas vezes nós temos inflamação em alguma estrutura específica e a parede ao redor inflama junto. Então é muito importante avaliar com bastante calma. Aqui minha outra imagem de livro de anatomia, né, demonstrando como que seria esse abdômen se nós pegássemos só o trato gastrointestinal e abríssemos, por exemplo, numa mesa. Então, começamos aqui com um pedaço pequeno do esôfago, que origina a região do cárdia, fundo gástrico, antro piloro, lembrando que nós temos aqui a curvatura menor, a curvatura maior do estômago. Partindo do piloro, nós temos o duodeno descendente, com a sua curvatura, né, a flexura caudal, o duodeno ascendente, que dá origem ao jejuno, que nos carnívoros, que são nossos pacientes de foco aqui, cão e gato, é uma região bem extensa, com essa alça de aspecto como se fosse um miojo.
Após o jejum, ainda intestino delgado, nós temos o ilho, que é uma região mais muscular do intestino delgado, onde acontece a absorção da grande parte da água, e aí nós temos o início do intestino grosso, começando com o seco, que é em forma de espiral ou saca-rolha ou rabo de porco no cão e em vírgula no gato, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, e nós chegamos no reto, que não é avaliado adequadamente pela ultrassonografia. Nessa imagem é legal relembrar, né, dados muito importantes de anatomia, que atrelado a todo esse tubo que nós estamos vendo aqui, nós temos o mesentério enorme. Nós temos a prega aqui do adenocólica que faz a ligação, que deixa esses segmentos de intestino no local correto, faz conexão entre um e outro. Aqui nós temos o mesentério, que dá suporte para vascularização das nossas intestinais e linfonodos também. Então, dá suporte também para a rede linfática. Tudo isso aqui é avaliado no exame de ultrassonografia. Algumas coisas não ficam evidentes quando não estão alteradas, por exemplo, nós não vemos o mesentério em si, até nessa imagem ele parece como se fosse um véu, né? Nós não vemos, por exemplo, a prega ilho-secal, que mantém a relação entre o ilho e o seco, mas nós vemos, por exemplo, linfonodos. Hoje em dia nós temos aparelhos de grande qualidade que nos possibilita fazer a avaliação adequada. Antigamente ouvia-se falar que quando nós não víamos os linfonodos é porque eles estavam saudáveis. Hoje em dia já não é uma verdade. Em cão e gato nós conseguimos avaliar linfonodos principais com bastante qualidade. E aqui uma vista, né, ventral do estômago, mostrando pra gente aquelas pequenas partes que eu falei para vocês, que é importante entender, né, já que nós temos disposição de glândulas diferentes de acordo com a topografia em que nós estamos referindo do estômago, né? Nós temos aqui o cárdia, que é o esfíncter que impede que o alimento reflua para o esôfago, que está aqui em cima, o fundo gástrico, o corpo e o antro piloro, que dá origem ao piloro e ao duodeno. Essa característica de estômago é incomum ao cão e gato, que são animais monogástricos e carnívoros. Temos também o fígado, que é um grande órgão no abdômen. Nós temos que fazer a avaliação com muito cuidado, porque além de ser grande, ele tem vários lobos. Nós temos que apontar onde está a lesão, como que é essa lesão e o que pode ser. No caso dos animais carnívoros, nós temos 4 lobos, 4 sublobos e 2 processos. Então, o lobo esquerdo, lateral e medial, o lobo quadrado, o lobo direito, lateral e medial, e o lobo caudado. Nós temos o processo caudado e papilar neste lobo. O processo caudado é mais caudal e o papilar mais próximo do estômago. Nós temos uma imagem aqui de um fígado, como seria uma peça anatômica, né, demonstrando a topografia de vesícula biliar, e como a sua superfície, que é recoberta por peritônio, é brilhosa, é um órgão bem liso. Então, caso vocês não tenham visto um fígado ao vivo, em açougue, facilmente nós vimos essas peças, né, demonstrando como que é um órgão liso, de uma cor bem amarronzada, né, um vermelho amarronzado, e nós avaliamos todas essas características por ultrassom, se ele está com a superfície lisa, se as bordas estão preservadas, se ele está com o tamanho mantido, e se tiver lesão em local específico, nós também fazemos o apontamento falando onde está cada lobo. Essa imagem, gente, é de livro de anatomia, demonstrando qual que é a face visceral do fígado do cão. É só para demonstrar de jeito mais didático para vocês, né? Já que é assim que nós aprendemos em anatomia, onde está cada lobo. Porém, na ultrassonografia, nós avaliamos o outro lado, que é a face diafragmática, que não tem essa disposição fácil para ver a relação dos lobos com vesícula biliar e grandes vasos, linfonodo, etc. Mas só para vocês terem uma refrescada na memória, né? Nós temos aqui este fígado de cão, bem semelhante com o fígado de gato, e nós temos, como vendo pela essa face visceral, que é em contato com as vísceras, então estômago, cólon transverso, aqui demonstrando que nós temos veias, artérias, linfonodos, que estão demonstrados em verde. Nós temos a vesícula biliar, ductos hepáticos, ducto biliar e os lobos em si, né? Começando aqui, nós temos o lobo quadrado, que é sempre ao lado da vesícula biliar, seguida do hepático medial direito, lateral direito, processo caudado aqui, do lobo caudado. Nós temos o lobo medial esquerdo. Então, nós temos a topografia do lobo hepático lateral esquerdo, que é bem grande também.
nós temos que localizar as lesões de acordo com o lobo no ultrassom. Então, o ultrassonografista tem que ter esses nomes, né? E a noção desses lobos de cor. Nós também temos o ligamento falciforme, que é um acúmulo que é circundado por um acúmulo de gordura, e nós usamos, né, no exame de ultrassom para comparar com a ecogenicidade do fígado. Nós temos o fígado de um tom de cinza específico. Sempre que esse tom de cinza está alterado para mais ou para menos, nós comparamos com o tom dessa gordura aqui do ligamento falciforme para saber, ter uma dica, né, uma referência sobre essa ecogenicidade, se está reduzida ou aumentada. Lembrando, pessoal, que nós temos diferença anatômica do ducto biliar e pancreático entre cães e gatos. Lembrando que o ducto biliar, ele desemboca no duodeno, assim como o ducto pancreático, né? Nós temos as papilas duodenais, maior e menor. No cão, nós temos o duodeno, a porção inicial do duodeno, onde o ducto biliar desemboca sozinho e o ducto pancreático desemboca sozinho. Porém, no felino, no gato, que nós temos o problema, por exemplo, da tríade felina, é uma espécie de animal que tem bastante problema hepatobiliar, nós temos o duodeno, e o ducto biliar e o ducto pancreático desembocam juntos numa mesma papila. Então, imaginem, por exemplo, que aqui no cão nós temos uma obstrução por uma litíase, por exemplo. Aqui vai ser um problema para o fígado, mas o pâncreas ainda estará ok, né? Razoavelmente ok. Nós temos um problema a menos. Porém, imaginem o mesmo problema aqui no gato. Nós temos uma obstrução perto de duodeno, nós teremos um problema para a drenagem da bile e do suco pancreático. Então, isso faz com que nossos pacientes felinos sejam mais predispostos a ter problemas nessa região do que os cães. Outra glândula anexa importante é o pâncreas. Aqui é um pâncreas de grande animal, né? Não é um pâncreas de cão e gato, só para demonstrar para vocês como que é a aparência dele. Aqui é um pâncreas mais didático para vocês verem. Ele fica em contato íntimo com o duodeno, onde nós temos aquelas duas saídas que eu falei para vocês, né? Da papila duodenal menor e papila duodenal maior. E é um órgão simples em questão de divisão, né? Nós temos o ramo direito, o ramo esquerdo e o corpo, que é bem pequeno. Para fins de memorização, né? Ficar fácil quando nós estamos na rotina tentando entender onde que é o lobo direito e esquerdo, lembrem-se que o lobo pancreático direito fica ligado ao duodeno, D de direito, D de duodeno. E o lobo pancreático esquerdo fica junto da parede do estômago, então E de esquerdo, E de estômago. Aqui, demonstrando, né, como que funciona essas saídas no duodeno, né, que eu falei anteriormente sobre essas papilas, né, que fazem com que o pâncreas, por exemplo, né, desemboque no duodeno e lance o suco pancreático, né, que é a sua função exócrina, lembrando que o pâncreas tem função mista, né, endócrina e exócrina. A função exócrina é relacionada à digestão, né, então a digestão do alimento em si. Então nós temos o lançamento do suco pancreático, lembrando como que é, né, só para brevemente, como que é essa anatomia, né, no cão e do gato, porque eu falei da vesícula biliar e do pâncreas, mas eles têm uma reação bem, bem íntima aqui. Aqui é uma imagem de equino também, não é de pequeno animal, mostrando na última imagem, né, que não era de cão. Nós temos as duas papilas, do adenal maior e menor, que é por onde nós temos essas saídas. Nessa imagem, uma imagem de livro, é um pouco antiga, tem versão nova. Nós vemos como que é essa relação em relação à parte pilórica do estômago, que é onde está o ramo esquerdo do pâncreas, e o duodeno, onde está o ramo direito. Então, aqui nós temos a vesícula biliar e o pâncreas. A vesícula biliar, gente, ela não produz a bile, ela é basicamente uma bolsa que segura a bile em excesso. Como que isso funciona? Sempre que nós temos nosso fígado funcionando corretamente, ele produz a bile. Então, o fígado produz a bile. Essa bile ela é drenada pelo ducto hepático. Nós temos o direito e o esquerdo. A bile, então, passa pelo ducto hepático, passa pelo ducto colédoco e sai pela papila duodenal maior no duodeno e entra em contato com a comida. Isso quando o paciente acabou de comer, está em processo de digestão. Quando o paciente não está comendo, essa bile faz o mesmo trajeto pelo ducto hepático, vem pelo ducto colédoco, mas não progride na papila duodenal maior, porque nós temos o esfíncter de Oddi, que impede que a bile progrida, né, e vá para o duodeno.
Então, essa bile reflui e fica armazenada na vesícula biliar. E só então, quando o paciente se alimentar de novo, a vesícula contrai e a bile é lançada. Então, aqui nós temos ductos hepáticos, ductos hepáticos. Essa porção final da vesícula biliar nós chamamos de ducto cístico. E a porção aqui, de onde desemboca a vesícula biliar e os ductos hepáticos, ducto colédoco ou ducto biliar. Nós temos esses dois nomes na literatura. O ducto colédoco ele segue intramural, então dentro da parede do duodeno e desemboca na papila duodenal maior, juntamente do ducto pancreático. O ducto pancreático, ele segue, né, toda a extensão do pâncreas. O pâncreas lança o suco pancreático ou pela papila duodenal maior, ou pelo ducto, desculpa, ou pela papila duodenal menor. Nós temos o ducto pancreático acessório aqui. Então, nós temos variação entre espécies. Algumas têm o ducto pancreático acessório, outras não têm. Algumas têm, por exemplo, o cão, o ducto pancreático e duodenal separados. Então, isso varia bastante e nos faz ter uma noção de que essas características vão desempenhar um papel importante em algumas doenças em alguns animais. Então, são características que vão predispor alguns animais a terem doença hepatobiliar. E é importante que nós tenhamos uma ideia legal, um esclarecimento na nossa cabeça em relação à anatomia e às variações destes animais, esses indivíduos. Então, terminando a parte de anatomia e iniciando a anatomia ultrassonográfica, como que esses órgãos são, como que funciona a identificação de cada órgão no ultrassom, que aí já é em preto e branco, né? Já é bem diferente de um livro de anatomia. Vamos começar pelo estômago. Aqui, gente, em situações de normalidade, nós observamos 4 a 5 movimentos peristálticos por minuto. O asterisco significa que, se o paciente está com o estômago vazio, obviamente o organismo não vai gastar energia forçando mais peristaltismo. Então, nós temos 4 a 5, às vezes até um pouco menos. E claro que se eu acabar de comer um prato de feijoada, meu peristaltismo estará muito mais ativo. A estratificação parietal, ela é composta de 4 camadas. Então, quando nós falamos de estratificação, nós estamos falando de camadas, parietal de parede. Então, nós vemos de dentro para fora, nós temos a superfície da mucosa, que alguns autores consideram uma camada, né? Aqui eu não considerei. Então, nós temos mucosa, submucosa, muscular e serosa. Notem, gente, que eu sempre falo para vocês na aula que ultrassom é uma disciplina que vocês vão ter que associar com clínica, anatomia, fisiologia, patologia, física médica. Notem que eu falei informações de semiologia, de histopatologia. Então, é importante que vocês associem essas informações. Então, tem coisas que são fáceis de memorizar, né? Então, isso aqui é uma informação que vocês avaliam na ausculta, né? Aqui é uma situação que vocês estão carecas de saber, né, sobre a parede dos órgãos. Então, a gente vai juntando esses conhecimentos e fazendo, né, um pequeno livro na nossa cabeça sobre ultrassonografia abdominal. Seja vocês como ultrassonografistas, né, que eu sei que é a minoria da sala, sempre é uma porcentagem pequena, ou até vocês como clínicos e cirurgiões ao pedir os exames, ter uma noção de como pedir e por que pedir. A espessura dessa parede, ela sofre influência de extensão e porte. Então, se nós formos pensar, não faz sentido que um pincher tenha a parede tão grossa quanto um Rottweiler, certo? Este animal vai comer menos, será um estômago menor, e não faz sentido. Tudo no pincher é menor. A unha do pincher é menor que a unha do Rottweiler. O dente é menor que o dente do Rottweiler. Aqui, a parede do estômago vai ser menor também. E no caso de ultrassom, o ar e a ingesta podem atrapalhar a avaliação. No raio-x, o ar não atrapalha. O que atrapalha a avaliação é o líquido. Agora, no ultrassom, é o ar e o alimento. Lembre-se que quando vocês vão fazer ultrassom, é pedido pela recepção para fazer ultrassom sob jejum e bebendo água. Então, a água não atrapalha. O alimento sim, e o ar que vem da fermentação, dependendo do que você comeu, ou até da aerofagia, né? O ar que você engole enquanto você come, atrapalha bastante a avaliação. Aqui é uma imagem, né, de uma secção histológica do duodeno de um gato, mostrando essa relação da parede, né? Então, essa parte aqui seria, né, se nós estivéssemos no abdômen, seria a parte externa da alça. E toda essa parte, a partir dessa primeira linha, seria o interior da alça, né? E aqui o lúmen, por onde passa o alimento.
Notem que essa alça, ela não está de lado, como se nós estivéssemos vindo, olhando como se fosse um fio de um poste para o outro. Ela está vindo em direção a você. É como se nós pegássemos uma caneta e olhássemos de cima. Ela fica uma bolinha, certo? Mesma coisa aqui. Então, nós temos, vamos falar de dentro para fora. Aqui é o lúmen, onde nós temos o contato da superfície da mucosa com essas velocidades com o alimento. Então, aqui é por onde passa a ração, a água. Depois do lúmen, nós temos a mucosa, que abrange toda a superfície luminal. Depois da mucosa, a submucosa, a túnica ou camada, né, muscular, e a túnica ou camada ou segmento da serosa, que reveste toda a alça por fora. No ultrassom, eu vou mostrar agora uma imagem de um estômago de gato no ultrassom. Nós conseguimos ver muitas estruturas como se fosse um corte histológico. Então, notem essa característica, né, dessas velocidades aqui do intestino. Essa conformação parece uma flor, né? Na ultrassonografia, nós falamos que esse aspecto, que parece essa flor, é um aspecto de roda de carroça. Então, notem como eu mostrei agora um corte de duodeno de gato para vocês, e eu vou mostrar um corte de estômago, que, de certo modo, é semelhante. Então, no ultrassom do trato gastrointestinal, nós vamos ver, avaliar a espessura dessa parede, que está entre essas duas setas brancas, né? É uma imagem de livro, né? E nós vamos avaliar como que está a disposição dessas camadas. Aqui é um estômago de gato, mostrando entre as duas setas brancas onde está a parede, né? Nós estamos vendo um corte transverso, como se fosse um corte de pão de forma, mostrando também a associação, né, a relação íntima do estômago com o fígado e o pâncreas. Aqui seria o lobo esquerdo do pâncreas do gato, que é o melhor visível no ultrassom. Enquanto no ultrassom, o cão, nós vemos o lobo direito melhor. No gato, nós vemos o lobo esquerdo com melhor qualidade. Aqui, novamente, uma imagem, né, demonstrando a relação entre os órgãos. Então, nós temos aqui o estômago, duodeno, o cólon, pâncreas, o rim esquerdo, o baço, tudo isso, gente, no abdômen do cão, e fica sobreposto, né? Não é igual na aula de anatomia, que nós temos separado. Então, cabe ao ultrassonografista fazer o movimento de varredura, né? Digamos que a bexiga está aqui. Nós vamos com a mão passando órgão por órgão, olhando órgão por órgão, avaliando parte por parte e fazendo a varredura no sentido de relógio anti-horário. Então, sempre que nós fazemos a varredura do ultrassom, eu sempre falo para vocês que um exame de ultrassom deve durar alguns minutos, não 5, então 10 para cima, pelo menos. Eu entendo que tem animais que são colaborativos e outros não, porque nós não vamos fazer fotos aqui. Rim, baço, estômago. Nós vamos olhar cada parte do rim, cada parte do baço até o final. Ó. Notem que tem parte do baço aqui nessa imagem que está atrás do estômago. Nós vamos vir aqui por cima, direcionar a probe como se fosse uma lanterna e avaliar aqui também, não só a parte que é fácil de ver. Mesma coisa do pâncreas, do odeno e toda a parte de abdômen. Aqui uma outra imagem só demonstrando para vocês como são essas pregas, né, numa peça anatômica. O estômago não é um balão liso, ele tem todas essas velocidades, ele é corrugado por dentro. Aqui um outro corte, né? Aqui um estômago de cão, que é muito mais liso, mas não deixa de ter pregas por dentro. Aqui nós temos um conteúdo alimentar. No ultrassom, quando nós não vemos o estômago deste jeito aqui, que é o estômago de gato sem quase nada, tem um conteúdo minúsculo aqui dentro, nós estamos com a probe aqui em cima, né? Lembrando que essa é a parede ventral, aqui é a barriga do paciente, essa é a parede dorsal, parede não, né? Essa é a face dorsal, onde tem as costelas, finalizando, onde tem as vértebras, aqui é cranial, aqui é caudal. Quando nós estamos com a probe aqui em cima fazendo o exame e nós temos comida dentro do lúmen, nós vemos só essa parede ventral e toda essa parede aqui que está abaixo deste conteúdo alimentar fica oculta. Ah, se a gente forçar a visão, parece que tem uma continuação aqui, mas nós não conseguimos avaliar. O que isso é importante para nossa rotina, nosso dia a dia? Você, clínico ou cirurgião, quando quer descobrir se o paciente está com gastrite, o ultrassonografista, se não tiver com preparo muito bom, só vai ver a parede daqui de cima, ventral. Ele não vai avaliar a parede de baixo porque o alimento não vai possibilitar. Então, é como se eu conseguisse ver aqui, né, como se eu estivesse com a probe aqui em cima do
do estômago. É como se eu conseguisse ver só essa porção de cima. Essa porção de cima. E essa porção aqui embaixo fica oculta, nós não vemos, ok? Então, essa importância de pedir para o tutor deixar de jejum alimentar. Líquido não precisa, não é indicado que a gente deixe o paciente sem beber água por tantas horas, né? É importante que a gente sempre faça o jejum de alimento, possibilitando uma varredura bacana no nosso exame. Aqui, só para vocês terem uma noção, é um estômago de um cão fazendo peristaltismo. Notem que a parede está se mexendo. E aqui dentro, esse conteúdo se mexendo é alimento. Olha como fica até difícil de você parar e avaliar a parede com tanta calma quando o movimento está ativo, né? O peristaltismo está em ação, porque o alimento está em digestão. Tem hora que se mexe e a gente vê a parede aqui embaixo. Vou tocar de novo o vídeo. Mas em si, nós não vemos a parede aqui embaixo. Nós vemos só a parede aqui, ventral, vemos o alimento, conseguimos olhar para ver se tem alguma coisa muito diferente. E só às vezes, de acordo com o peristaltismo, aparece aqui a parede abaixo. Começa a aparecer aqui quando o alimento se vai. Então, esse aspecto de um estômago, né, com comida, nós vemos como se fosse um corte de pão de forma. Então, lembrando que quando nós estamos com a probe de ultrassom, é como se eu estivesse com uma lanterna em feixe, né, uma lanterna, não aquela que pega o ambiente todo, uma lanterna bem focal, avaliando só o que está embaixo. É como se eu estivesse fazendo uma varredura em fatias. Então, é necessário olhar com bastante calma. E esse estômago com alimento dificulta bastante a vida do ultrassonografista. E quando eu falo dificulta a vida do ultrassonografista, é uma questão de que nós entregamos um resultado não tão bom para o clínico, cirurgião ou especialista. Então, não é do nosso interesse, nem do tutor, nem de ninguém, que esse exame não seja feito de forma completa. Então, falem bastante com os tutores em relação ao preparo, não esqueçam de pedir. Hoje em dia nós temos sistema, né, veterinário, né, online, não é em ficha, né? A gente não fica escrevendo as coisas na ficha. Então é muito fácil, dependendo do sistema, tem até pronto, né? O formulário, né? Formulário não, a prescrição de exame de ultrassom. É só programar, deixar salvo lá cada detalhe de preparo, né? E passar para o tutor. Por exemplo, eu falei disso na primeira aula, né? Mas é importante também vocês ressaltarem que se o tutor mora longe, não é tão interessante fazer uma caminhada enorme com o cão que ele vai engolir ar da casa dele até a clínica e o estômago vai ficar cheio de ar, vai dificultar a avaliação. Ou até em dias quentes, ou então impedir que esse cachorro vá para a clínica na porta do carro com a janela aberta, engolindo um monte de ar. Aqui são algumas imagens de conteúdo luminal normal no estômago. Então, nós temos aqui o contorno da parede, né? Está igual aquela imagem do gato, onde nós vemos a parede perfeitamente. Então, aqui, esse conteúdo é pastoso, então ele não impossibilita tanto que a gente veja aqui embaixo. O conteúdo, geralmente, que impossibilita que a gente veja essa parede aqui embaixo, que é a parede dorsal, é quando é um conteúdo mais, por exemplo, ração, onde tem o ar no meio. Esses conteúdos pastosos, por exemplo, não é o caso daqui, tá, gente? Mas, por exemplo, recovery não fica com ar no meio das partículas, então até ajuda a gente em algum grau. Eu vou até mostrar uma imagem para vocês. Aqui nós temos padrões de alimento que varia, né, de tamanho e forma no lumen gástrico. Isso aqui pode ser associado com artefatos de margem, ou então algo que eles comeram, né? Por exemplo, neste cachorro, né, na imagem A, nós conseguimos ver pequenas partículas, bolinhas ecogênicas de comida no lumen gástrico. Então, nós vemos esse conteúdo mais cinza, que é um conteúdo mais pastoso, e partículas de comida aqui, esse conteúdo mais escuro, demonstrando, né, que ele mastigou, mas não mastigou tanto. Então, isso é conteúdo mais pastoso, não prejudicou a avaliação aqui embaixo, mas poderia ter prejudicado. Aqui neste cão, nós vemos um pedaço maior de comida, ele engoliu, sem mastigar. Isso aqui pode ser confundido, né? Se nós não tivermos o histórico, ou então se a pessoa não for tão experiente, pode ser confundida, mimetiza, né? Uma massa ou um corpo estranho no estômago. E aqui na figura C, nós temos inúmeras estruturas de formas variadas no estômago depois do paciente comer comida caseira. Então, são cubos de alimento no meio de comida que está mais pastosa, né? Esse cinza é mais claro e os cubos aqui.
Aqui nas três imagens, aqui nem tanto, né? Que essa parede, essa parte da parede foi prejudicada, nós conseguimos ver bem a parede porque é um conteúdo mais líquido. Mas aqui, por exemplo, nós poderíamos ter uma parede normal aqui e uma neoformação nessa região que nós não veríamos porque está fazendo sombreamento acústico. Já nessa imagem, nós vemos alimentos bem cortados de pacientes que literalmente engoliram o que foi dado a eles, né? Então, aqui nós temos a cenoura em corte transversal, como se fosse aquele corte de pão de forma, né? É até legal para vocês associarem o que que é uma coisa transversal, longitudinal. A gente vê certinho as camadas igual nessa imagem, porque cada camada dessa cenoura é menos ou mais fibrosa. Nós temos esse padrão aqui bem característico de cenoura. Mesma coisa aqui, né? Então, notem que quando eu falo, a alça intestinal está indo em direção a vocês, então ela fica em rodela. É a mesma coisa desse corte aqui. Se eu viro a cenoura do outro lado, de lado, né, um corte longitudinal, nós vemos esse mesmo padrão, né? Parte mais escura externa, mais clara interna, só que disposto de lado. E aqui nós temos uma batata. Neste corte aqui dentro do estômago, nós temos acúmulo de conteúdo anecogênico aqui, né? Que significa que nós estamos vendo líquido, demonstrando que tem algo aqui errado com o paciente. Muitas vezes, quando ele não acabou de digerir água, nós temos esse padrão aqui com líquido, indica uma possível gastropatia. Este cão, por exemplo, era um collie de 2 anos que estava apresentando vômito agudo, provavelmente pela ingestão de batatas cruas, que, caso vocês não saibam, é tóxica para cães. Então, não alimentem seus cães com batata crua. E indo para o intestino, né? Que engloba duodeno, descendente e ascendente. Nós temos a flexura dele também, que faz, onde faz a curva. Jejunum, ilho, seco, que nós não vemos muito bem, porque geralmente ele é um fundo cego, cheio de gás. Lembrando que o alimento, gente, ele não passa pelo seco. O seco, ele só é como se fosse um desvio, mas o alimento não passa aqui dentro. E segmentos do cólon, ascendente, transverso e descendente. Notem que eu não citei reto, nós não temos uma boa avaliação do reto aqui no ultrassom. Nós temos os ossos da pelve sobrepondo. Aqui no reto, o interessante seria fazer uma palpação retal, caso o paciente tenha um porte que possibilite essa prática. Nós também conseguimos observar as papilas duodenais e as placas de Peyerse presentes, que são folículos linfóides em osso intestinal, mais comum em cães mais novos. A estratificação parietal é composta de 4 camadas, as mesmas que no estômago, então mucosa, submucosa, muscular e serosa. E a camada mucosa, aqui no caso do intestino, é a maior camada e a espessura da parede ela é influenciada também pela espécie e porte do paciente. Então, nós temos a camada muscular, que é a camada. Muscular não, desculpa. Mucosa, que é a camada interna mais evidente, é normal, ela é a mais grossa de todas no intestino. E temos a mesma questão de que uma alça intestinal de um pincher é menor, tem a parede mais fina, do que a alça intestinal de um Rottweiler. Mesma coisa, ar e conteúdo fecal, por exemplo, fecaloma, atrapalham a avaliação. No caso do fecaloma, gente, nós conseguimos ver que tem acúmulo, sim, de conteúdo ali dentro. As fezes ficam ressecadas, então elas fazem bastante sombreamento acústico e nós vemos que tem algo diferente nas fezes do cólon. Mas o método adequado para avaliar acúmulo de conteúdo fecal por constipação é raio-x. A tomografia vê também, mas o raio-x faz um bom papel na questão de conseguir avaliar para a gente. Aqui uma imagem de livro demonstrando as camadas do intestino. Então, onde está a seta branca? Aqui nós estamos vendo, gente, de lado, tá? Então, imaginem que nós estamos vendo uma fiação de eletricidade. Tem um poste aqui, outro aqui e o fio passando de lado. É a mesma coisa. Aqui embaixo seria uma alça intestinal vindo na nossa direção. Então, se a gente olha uma caneta de cima para baixo, a caneta não fica esticada, ela fica em formato de bolinha, de círculo. Então, aqui nessa faixa hiperecogênica, né, no ultrassom que é hiperecogênico, é claro, onde tem essa seta branca, nós temos o lúmen, que é por onde passa o ar, o alimento, o líquido. Essa camada aqui mais grossa, lembra que eu falei para vocês que a camada mucosa no intestino é a mais evidente? Então, essa camada anecogênica é a mucosa, primeira camada. Seguido da muscular, ou desculpa, da submucosa, que é essa camada branca. Eu vi o M aqui e confundi, perdão. A camada muscular, que é essa próxima camada preta, né, anecogênica, e uma camada branca também, hiperecogênica, aqui no exterior, que é a serosa. Notem uma coisa, gente, curiosa, né? Eu falo para vocês no início do semestre que
No ultrassom, o conteúdo preto anecogênico geralmente é correspondente a líquido. Geralmente. Por quê? Lembra que nós temos uma aparência ultrassonográfica e radiográfica influenciada pela densidade da estrutura? No raio-x é influenciado, né? Nós temos até a informação de que o número atômico do conteúdo vai modificar a sua radiopacidade. Aqui no ultrassom, o que é preto, ele tem densidade próximo de líquido. Se nós temos o líquido, por exemplo, na bexiga, na vesícula biliar e o líquido anecogênico é preto, isso quer dizer que tem uma ecogenicidade, tem uma densidade semelhante a líquido. Aqui, mesma coisa, a mucosa não é líquido, mas ela é bem macia, digamos assim, né? Ela é delicada. Ela tem uma radiopacidade semelhante, próxima de líquido, por isso ela tem essa cor preta. Mas não confundam. Na bexiga e na vesícula biliar, o preto, o anecogênico, é líquido. Aqui no estômago, no intestino, quer dizer só que essa mucosa, digamos, falando de um jeito bem superficial, seria algo fofinho, algo delicado, macio, próximo de líquido, mas é um tecido. Aqui a imagem 3D, né, mostrando até a questão de que as alças são vascularizadas, né? Lembre-se que o exterior delas é essa parte aqui, né? Nós não estamos falando de um local que passa alimento, o exterior delas é simplesmente composto da serosa e de vascularização. Então nós temos a mesma imagem aqui, só que estamos vendo aqui do lado, só que em 3D, demonstrando o lúmen aqui. Imaginem que isso aqui é como se fosse um cano cortado numa vista oblíqua, como se eu tivesse tirado uma fatia de bolo daqui. Então, nós temos o lúmen, essa parte branca é a superfície da mucosa, essa parte preta é a mucosa, essa parte branca é a submucosa, essa parte preta é a muscular, e essa parte branca aqui, externa, na parede de fora, é a serosa. Então, nós temos essa disposição igual em estômago e intestino. Como que essa alça no ultrassom, né, no exame, é deste modo, que nós estamos vendo a alça, igual aquele exemplo que eu dei para vocês, como se tivesse um poste aqui, outro aqui e um fio passando de lado. A alça está de lado. Essa é a parede ventral, perto da barriga, e essa é a parede dorsal, que fica mais próxima das costas do paciente, que ficaria por aqui. E nós vemos o alimento seguindo o fluxo do peristaltismo. Ele está voltando e indo, voltando, e está bem aumentado esse peristaltismo. Era um paciente que tinha uma enterite muito importante e uma obstrução lá no final do intestino. Então, não estava progredindo tão bem, mas estava progredindo em um certo grau. Então, isso aqui é o alimento seguindo o peristaltismo. E a alça se mexendo, contraindo, igual naquele vídeo de estômago que eu mostrei para vocês. Então, é isso que nós vemos no ultrassom, por exemplo, neste caso, onde tem bastante líquido aqui em movimento. Sempre que o paciente tem diarreia, tem aumento de peristaltismo, é isso aqui que nós vemos. E outra imagem demonstrando basicamente a mesma coisa, né? E de novo aquele corte histológico de duodeno, demonstrando que o que nós vemos numa lâmina de histopatológico, e com cores, né? Nós também estamos vendo aqui numa imagem de um corte transverso de um segmento intestinal pelo ultrassom. Nós vemos todas as camadas, assim como nós vemos num corte de histopatológico, numa lâmina. E assim como o estômago, né, mostrei para vocês um conteúdo com bastante celularidade naquele vídeo, né, em movimento. Aqui também a gente vê as alças intestinais com conteúdos diferentes. Então, lembrando, né, estamos vendo a alça de lado, parede ventral, parede dorsal, parede ventral, parede dorsal, parede ventral, parede dorsal. Aqui nós temos o conteúdo de padrão mucoso, que é o conteúdo habitual de nós olharmos numa alça. Não tem alimento, não tem gás nem líquido. É um muco natural de acharmos no lúmen do intestino. Já aqui em E, nós temos um lúmen cheio de líquido. Então, notem, né, que eu falei para vocês, o que é preto, anecogênico, nem sempre é líquido. Às vezes é um conteúdo pouco denso. Então, aqui nós temos a mucosa anecogênica e aqui a superfície da mucosa, fazendo a transição entre a mucosa e o líquido, que também é anecogênico, é preto. Aqui também o conteúdo em F parece um pouco mucoide, mas nós temos gás aqui em cima, em outra alça. Então, notem como esse gás está fazendo reverberação, né? Nós temos essas várias linhas repetidas brancas e um pouco de sombreamento aqui também, impossibilitando que a gente veja o que está aqui embaixo. Então, assim como no estômago, o intestino, se nós temos muito gás por uma disbiose do paciente,
ou muito gás por um jejum ou um preparo que não foi bem feito, nós não conseguimos ver o que está embaixo. Isso aqui pode facilmente ocultar, por exemplo, uma bolinha, um corpo estranho. E isso passar batido se nós não fazemos um ultrassom para avaliar bem essa região com calma. Então, às vezes, tem ar passando aqui na hora do exame, mas se você der uma apertadinha, se você esperar, eu tô aqui no jejum, mas eu não vi adrenal nem o pâncreas ainda. Eu vou lá olhar e depois eu volto. Esse gás às vezes passa e você consegue avaliar aqui embaixo. Então, o ultrassom é um exame de paciência. Ele tem que ser feito no tempo que é necessário, de acordo com quanto o paciente colabora e de acordo com o que o ultrassonografista precisa. Então, o que que é avaliado no estômago e intestino? Como que o clínico pede esse exame? Para quê? Então, é pedido esse exame, gente, para avaliar parede. Nós vemos se tem espessamento, irregularidade, se as alças elas estão com a stratificação mantida, se tem alguma camada que não está bem definida, alguma camada que está espessada, indicando inflamação crônica, às vezes, né? Por exemplo, uma doença inflamatória intestinal. Nós avaliamos a parede com detalhe, coisa que o raio-x não nos dá informação. Na endoscopia, nós avaliamos essa parede com muito mais qualidade. Então, é como se no ultrassom eu estivesse vendo a parede de fora, observando de fora. E na endoscopia é como se eu entrasse no intestino e olhasse por dentro a cor da parede. Então, eu estou vendo muito mais detalhe. Porém, com o problema de que o paciente está anestesiado e não é um exame tão acessível a todos os tutores, tão fácil de achar também. Olhamos o peristaltismo, então se ele está parado, se ele está reduzido, se ele está aumentado. E qual que será o motivo disso? Nós conseguimos tentar achar a causa e tentamos avaliar, né, qual segmento que está com peristaltismo diferente, fazer um controle mais para frente, né, um acompanhamento, um novo exame e verificar se mudou. Qual que é o conteúdo que eu vejo? Líquido, gasoso, fecal, mucoide, normal, né? Alimentar. Então, isso parece óbvio, mas vocês concordam comigo? Se o paciente não bebeu nada, é normal ter líquido no intestino? Não acabou de beber? Não é. É, se ele acabou de beber um copão de água, é normal ver esse líquido passar pelo duodeno. Caso contrário, não é. Mesma coisa, paciente se alimentou agora, é normal ter alimento. Paciente está sem se alimentar, segundo o tutor, há uma semana e eu vejo alimento, isso aí já é estranho. Pode ser que esteja obstruído e não esteja passando o alimento. A repressão, então, nós avaliamos também em questão ao conteúdo e quanto de conteúdo tem. Então, não é normal que o paciente tenha feito uma refeição há 2 dias atrás, que tenha ficado anorexia e esse estômago ainda esteja cheio ou que ele esteja comendo e emagrecendo e o intestino esteja cheio de alimento. Nós avaliamos também o quanto de conteúdo tem ali. Achados relacionados a líquido livre e gás livre, o que já é um problema a mais, né? Então, que pode indicar para a gente ruptura de alça. Isso pode acontecer por neoformação, por trauma, por doença crônica, né? Então, nós temos, às vezes, líquido livre devido à inflamação da alça. Não só a alça vai inflamar, mas o pâncreas, às vezes, vai inflamar secundariamente, ou tudo ao redor, né? Que nós chamamos de planos gordurosos profundos, que engloba a parede do abdômen, mesentério, aumento. Às vezes, tudo inflama e tem líquido livre. O gás já é pensado mais em ruptura, né? Já é um caso um pouco mais importante. Lembrando, gente, que nós temos limitação, né? Então, às vezes, é uma quantidade muito pequena de líquido, está começando a aparecer, a gente não consegue ver. Mesma coisa do gás, tá? Por mais que com paciência, se a gente deixa o paciente paradinho lá de barriga para cima, o gás tenda a subir e ficar na parede ventral, e o líquido tenda a decantar e ficar na parede dorsal, nem sempre a gente consegue quantificar bem se é uma quantidade muito pequena. E coletar amostras também, né? Então, a endoscopia, ela consegue coletar amostras da mucosa, da superfície, que é muito importante para o prognóstico, né? E até o diagnóstico de várias doenças. Mas o ultrassom consegue fazer a coleta de amostras de histologia por fora da alça, então em serosa, ou até em linfonodos também, né? Já que nós temos uma infinidade de linfonodos abdominais. Então, aqui nós temos linfonodos no abdômen, que são comuns em cão e gato, né? Nós temos tabelas disso aqui, gente. De início, é difícil alguém saber de cor. Depois de um tempo fazendo ultrassom, a gente acaba sabendo de cor automaticamente, né? Às vezes, algum linfonodo específico fica aumentado. Se o ultrassonografista consegue pegar com a mão, isolando aquele linfonodo, é possível fazer a citologia guiada, né? Sem ter que fazer uma abordagem com abdômen aberto.
Então, é importante também verificar esses linfonodos no ultrassom, apesar de que nem todos são visíveis, por exemplo, os secos do linfonodos do seco, ou até aqui, né, o número 13 são os cólicos caudais, são linfonodos que a gente não vê com frequência, mas alguns nós vemos tranquilamente, por exemplo, os jejunais e os cólicos. Então, notem que eles são sítios de drenagem, né? Então, eles estão sempre perto de vasculatura, né? Nós temos aqui a artéria aorta e a veia cava caudal, e esses raminhos aqui, eu já falei para vocês, nós chamamos de tributárias, veias e artérias tributárias que vão fazer a drenagem e entregar sangue para os órgãos adjacentes. Então, para o rim, nós temos também para ovário, para adrenal, tudo isso vai ser uma rede que vai ser seguida de linfonodos. No fígado, nós avaliamos a ecotextura dele, que tem que ser de padrão uniforme, né? Discretamente granular, porque nós temos as paredes dos vasos hepáticos de permeio ao parênquima, em permeio, né? Entremeados no parênquima. Então, todas essas linhas brancas, elas são trajeto vascular. Essas aqui, essas bolinhas, né? Também são vasos, né? Direcionados para nossa direção. Sempre que nós fazemos a avaliação do fígado, nós avaliamos essa ecogenicidade, essa ecotextura. Então, nós temos aqui o trajeto vascular, vemos se esse tom de cinza é uniforme para um fígado, né? Não é um tom de cinza que é como se fosse uma parede lisa, mas é relativamente homogêneo, né? A gente chama de discretamente granular. Que nós temos o diafragma, né? Fazendo a delimitação do fígado. Lembrando que essa região é muito fácil de vocês observarem o artefato de imagem em espelho, né? Que é quando o feixe usa o diafragma, que é uma superfície altamente refletível e curva, e faz uma segunda imagem do fígado. Nós sempre teremos só apenas um fígado com vários lobos. E como que nós avaliamos a ecogenicidade deste fígado, né? Nós temos uma pequena regrinha no ultrassom em relação à ecogenicidade, ao tom de cinza do rim, do fígado e do baço. Então, é sabido que a ecogenicidade do fígado, o tom de cinza do fígado, é menor que a do baço. Então, quer dizer, traduzindo, que o fígado, liver, né? O fígado é mais escuro do que o baço. Então, olhem só, a ecogenicidade do fígado é menor do que a do baço. E a ecogenicidade do fígado, L aqui de liver, que tem contato íntimo com o rim direito, né? Nós temos a impressão renal, lembram? A ecogenicidade, o tom de cinza do fígado é maior ou praticamente igual à cortical do rim direito. K de kidney. Então, nós temos aqui um fígado que é mais escuro do que o baço, ou mais claro ou igual ao rim direito. Nós fazemos a comparação, né, do tom de cinza do fígado em relação ao baço, ao rim direito e à gordura falciforme que fica ao redor do ligamento falciforme. Nós temos várias regrinhas em ultrassom para delimitar as coisas, né? Então, aqui, por exemplo, nós vemos, né, a localização dele parcialmente no gradil costal, perto dentro do gradil costal, nas últimas costelas. E nós vemos, né, também a sua característica de tamanho. Então, se nós temos um fígado que está se estendendo muito abaixo, nós classificamos como hepatomegalia. Se nós temos um fígado que está muito dentro do gradil costal, por exemplo, um paciente com Shunt ou cirrose em estágio, que é um estágio terminal de fibrose no fígado, nós temos um fígado reduzido. Aqui, gente, é a disposição do fígado na vista diafragmática, né, que é o que nós avaliamos no ultrassom. Então, nós temos a vesícula biliar, lobo quadrado, medial direito, medial esquerdo, lateral direito, lateral esquerdo e caudado. E a sua proximidade com pâncreas, estômago e baço. Aqui, né, demonstrando onde fica o diafragma, onde fica o fígado, que é essa região homogênea finamente granular, que passa bem perto do duodeno. Nós temos também a vesícula biliar sobrepondo, né? Então, ela fica bem em cima do fígado, que é uma parede bem fina, né, hiperecogênica, comportando líquido, né, anecogênico. Às vezes, quando o paciente tem lama biliar, esse líquido deixa de ser preto, né, anecogênico, e fica com partículas ecogênicas, então fica mais cinza. E aqui demonstrando, né, a proximidade com o fundo gástrico e onde ficam vasos hepáticos. Então, o fígado é um órgão
de muito detalhe para a gente avaliar, né? Então, não basta eu tirar o pelo do cachorro só no meio aqui, olhar, fiz essa imagem aqui bonita e passei. Eu tenho que ir até aqui as costelas, olhar entre as costelas, fazer a tricotomia, né? Tirar o pelo até aqui em cima, olhar com calma, olhar a vesícula de um jeito e depois mudar a proba de posição, e isso em todos os lobos, a fim de olhar pequenas nodulações ou pequenas alterações. E aqui novamente, né, falando que os cães possuem um ducto pancreático acessório bem desenvolvido, e o ducto pancreático desemboca direto na papila duodenal maior, então uma característica de via biliar em cão. E os gatos, né, que são diferentões, eles possuem o ducto pancreático bem desenvolvido, mas só 20% deles têm o ducto pancreático acessório. Além disso, o ducto pancreático desemboca no ducto biliar. É aquela imagem que eu mostrei para vocês, que nos faz pensar, né, o quanto o gato é mais predisposto a ter problemas nessa região aqui, levando ao acontecimento da tríade felina. Nós temos também uma pequena variação, né, nos felinos, que é a vesícula biliar tendo a possibilidade de ser septada ou bilobada. Então, aqui é uma imagem de necrópsia demonstrando, né, a vesícula biliar apresentando um lobo e outro lobo, como se fossem duas salinhas divididas. Ainda não há relação na literatura em questão de isso causar algum problema para a vida do paciente. Se isso predispõe a ter lama biliar ou não, ter doença biliar ou não. Mas, como a medicina está sempre em avanço, pode ser que quando você se forme, daqui a alguns anos, ou até quando você estiver assistindo essa aula gravada, nós tenhamos uma informação de que isso pode predispor ou não o nosso paciente a ter alterações em parte hepatobiliar. E o que é avaliado no caso do fígado e vesícula biliar, então, né, que são glândulas acessórias. No fígado, gente, nós vemos se ele está com tamanho normal, reduzido ou aumentado. Isso faz a gente pensar, por exemplo, se esse paciente pode ter uma endocrinopatia, se está aumentado, Shunt, se estiver reduzido, cirrose, qualquer alteração congênita, né, em relação ao tamanho. Nós vemos se o contorno está regular, a superfície ou margem, né? Então, se o fígado está apresentando os lobos irregulares, pode apresentar um sinal para a gente de cirrose, de alguma coisa acontecendo ali, e é necessário ficar acompanhando. A ecogenicidade, que indica para a gente se aquele fígado está no seu tom de cinza normal ou não. Então, por exemplo, se o paciente tem cirrose, lipidose, nós temos um fígado hiperecogênico, claro. Isso indica para a gente que ali a densidade daquele fígado está alterada. Ou se o paciente está, por exemplo, foi intoxicado, ele está com uma hepatite aguda, ou até ele pode estar desidratado ou anêmico, nós temos uma ecogenicidade reduzida. Então, nós damos dicas para o clínico, às vezes até antes do hemograma, né, da bioquímica sérica, do perfil geral, na verdade, ficar pronto. Porque muitas vezes o ultrassom tem um resultado antes do laboratório retornar o laudo. A ecotextura do parênquima, né, que é se aquele fígado está liso, entre aspas, ou grosseiro. Isso indica, por exemplo, que pode estar começando um processo neoplásico com pequenos nódulos miliares, por exemplo. Isso aqui é bem importante. E a distribuição e calibre dos vasos. Então, essa alteração de calibre do vaso pode indicar para a gente uma congestão, por exemplo. Então, é bem importante ficar de olho nisso. São informações sistêmicas que o ultrassom dá para a gente. Então, às vezes, o paciente tem uma alteração cardíaca e nós temos alteração no fígado, no calibre dos vasos. Já na vesícula biliar, né, verificamos se nós temos uma forma circular ou ovalada, não na questão de que a forma é importante, mas na questão de ela estar com a distribuição normal. Às vezes nós temos tumores ao redor da vesícula biliar, por exemplo, em fígado, que pode causar aderência e alteração no seu formato. Não é tão comum, mas é algo que nós estamos ali, né, como ultrassonografistas para avaliar. Vemos alteração em parede, se está fina, como que é o normal, né? Então, em gato, por exemplo, é 0,1, é 1 milímetro, então é muito fina. No gato, até 3 milímetros, desculpa, no cachorro, até 3 milímetros. Nós vemos que tem alteração em parede, indicando uma inflamação. E o conteúdo de repressão, se tem uma lama biliar, se tem mucocele, se ele está um conteúdo normal, homogêneo, se está muito dilatada, se está pouco dilatada. Aí a baixa repressão é normal, né? Porque a vesícula biliar contrai, ela esvazia. Lembrando que a vesícula biliar segue a mesma lógica da bexiga.
Quanto mais cheia, mais fina a parede. Se aquela vesícula biliar acabou de ser contraída e a bile foi embora, nós temos uma vesícula com a parede um pouco mais grossa. E aí a experiência do ultrassonografista, né, vai fazer o diferencial de uma inflamação ou só uma vesícula vazia. E alterações de ducto biliar, se ele está praticamente não visível, que é o normal, né? Nós não conseguimos avaliar bem ele saudável, ou se ele está dilatado. Por que que ele está dilatado? Ah, tem uma litíase, tem um tumor. Então, nós avaliamos também o ducto biliar. E as principais indicações na clínica? Êmese, diarreia, massa abdominal palpável, espessamento de segmentos intestinais palpável, perda de peso e anorexia, e principalmente, né, o rei da ultrassonografia abdominal, suspeita de ingestão de corpo estranho. Então, notem, gente, que tudo isso aqui depende da sua anamnese e principalmente aqui em exame físico. Lembrando que no início é comum que vocês não consigam fazer essa avaliação tão bem de palpação, mas quanto mais a gente tem dificuldade em algo, mais a gente treina até se aperfeiçoar e conseguir fazer com sucesso. No começo é normal, ninguém nasce sabendo. Então, tentem, se forcem a aprender caso vocês tenham dificuldade. Falem com um colega mais experiente. E é comum que vocês não consigam, obviamente, palpar segmentos intestinais de um cachorro enorme, por exemplo, um labrador, um rottweiler, um golden, ou animais muito obesos. Principais indicações, né? Mas não se esqueçam jamais que às vezes o problema começa na boca. Então, às vezes o paciente não come porque ele tem uma boca desse jeito, tem até exposição de furca, é uma boca horrível. Imagina como isso aqui tá doendo, né? Então, às vezes o ultrassom tá normal porque o paciente não consegue comer com essa boca aqui, né? Não importa quanto eu fique fazendo ultrassom, não acharei problema. Às vezes até posso achar uma gastrite porque o cachorro está mastigando menos ainda que o normal. Mas aí, né, a causa principal, a gente trata, tira a causa para tratar, né? Não fica tratando o sintoma hoje em dia, está na boca e tem que ter dado atenção. Na língua, por exemplo, aqui é uma glossite ulcerativa. Olha essas úlceras. O cachorro não vai comer, né, gente? Então, às vezes, é um paciente com insuficiência renal crônica, nós vamos até olhar o rim no ultrassom e falar algo, mas preste atenção no exame físico de vocês. Ou até acima do estômago, onde nós não conseguimos ver no exame físico, né? Por exemplo, uma esofagite parasitária por Espirocerca lupi, que formam nódulos na parede do estômago, né? Que podem virar carcinomas mais tarde. Às vezes tem comunicação com o esôfago, às vezes é mais difícil a comunicação, que aqui é visto por endoscopia, sem jeito de ver por ultrassom. Mas aí nós vamos fazer o exame físico, né? Ou a anamnese, guardar todos os dados de histórico desse paciente e verificar o que seria interessante fazer em caso de um ultrassom negativo em questão de alteração. Se nós fazemos de novo o ultrassom daqui a um tempo, ou se nós indicamos para endoscopia, que é uma avaliação bem mais detalhada, ou até uma tomografia.